Fala meus amigos, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal da Pro One Traders e hoje eu tenho um questionamento para você. Você sabe o que é a frequência de mercado? Sabe como se aproveitar do movimento de exaustão sem olhar gráfico temporal? Não sabe? Então me acompanha depois da vinheta que eu vou contar para vocês. E estamos de volta. E antes de dar continuidade no nosso conteúdo, vai aqui uma regrinha, hein? Clica no botão de curtir, ajuda a gente compartilhando esse canal com aquele seu amigo que tá ali no meio a meio, que ainda não conseguiu sair do zero a zero, e ativa as notificações para o YouTube entender que você quer receber o nosso conteúdo. Vamos para a tela comigo aqui agora. O primeiro passo que eu quero mostrar para vocês é como que eu coloco um gráfico de pontos, tá? Para eu ver a minha variação. O que você tem que pensar, pessoal, por exemplo, o gráfico de pontos ele varia por questões de ticks, tá? Então, cada tick equivale a uma variação de ponto. Por exemplo, no dólar, que ele anda de meio e meio ponto, a cada meio ponto é um tick de variação. Se o dólar andou um ponto, ele andou dois ticks. Quando a gente coloca um gráfico de variação, por exemplo, coloca aí no seu gráfico com 8 pontos, o que a gente está falando aqui, né, para o nosso gráfico? O que eu estou querendo ver? A variação média de cada candle será de 8 ticks, o que equivale ao que? A 4 pontos no dólar. Tá? Se o dólar anda de meio ponto, então 8 ticks equivale a 4 pontos. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Muita gente fica aficionada quando vê, o gráfico anda 20, 30 pontos, 10 pontos, mas o que você tem que parar para pensar é o seguinte: se o dólar hoje está numa variação de mais ou menos 50 pontos no dia e você faz 5 pontos no gráfico, você pegou 10% da variação diária do dia. E isso é muita coisa, pessoal. Parece ser pouca coisa porque a gente está olhando no financeiro, mas quando a gente olha para o operacional, a gente vê que isso é uma taxa de acerto muito grande. Então, o que você tem que pensar? O dólar, ele andou ali agora 10, 15 pontos, um momento ele para, um momento ele descansa. E nesse momento de descanso que eu vou ensinar vocês como fazer operações de scalping olhando no fluxo, mas também olhando aqui dentro do gráfico para você conseguir fazer otimizar a sua operação, tá? O que eu quero dizer para vocês então? Vou pegar um exemplo aqui, passando o dólar futuro, coloquei no gráfico de 8 pontos, o que eu vejo? Qual é o melhor ponto para que eu possa fazer as minhas operações em um mercado consolidado, porque o mercado andou, ele passa por um momento de respiro para depois continuar o movimento. Esse momento de respiro se chama frequência do mercado. E qual é a frequência do mercado? A frequência do mercado a gente consegue reparar na formação dela a partir das 9h30 da manhã. Antes disso o mercado está precificando, então não é um bom horário, tá, para vocês fazerem esse tipo de análise. Vamos pegar aqui o início desse dia. Ó, a gente tem o mercado abriu, né, ficou lateral, ficou precificando, até que no período ali das 11 horas mais ou menos, o mercado dá o seu primeiro movimento, né? O mercado estica, para, estica. O que a gente entende aqui, né? O mercado está trabalhando numa tendência de alta, né, no momento. Só que a gente pega aqui, ó, o mercado foi numa tendência de alta. Qual é o melhor ponto para eu pegar alguma coisa nesse movimento do dólar aqui? O que eu vejo? O mercado andou, esticou lá desde lá de baixo até aqui, andou 50 pontos, né? Andou 50 pontos o mercado. Chegou aqui num ponto, ele dá um pico de exaustão, pessoal. E o que caracteriza uma exaustão? São três boxes laterais, onde você vê que a oscilação de preço dentro de cada box trabalhou numa frequência de 4 pontos, né? De 4 pontos para o dólar, que é uma variação de 8 ticks, tá? E o que eu percebo? Mais uma análise. O mercado está numa tendência de alta, mas eles falam, Alan, mas trabalhar no mercado consolidado é muito perigoso, não dá certo. Galera, dá certo na maioria das vezes, tá? Como toda estratégia, tem momentos que falham e tem momentos que dá certo. Só que a taxa de acerto
tende a ser muito alta dessa estratégia, tá? Em torno aí de mais ou menos uns 60 a 70% das operações ela está dando certo. E tem aquela questão que o risco dela é muito pouco, sabe? É 1 para 1 praticamente. Você pode trabalhar uma estratégia de trailing stop para potencializar o seu lucro, ou você pode trabalhar no 1 para 1, onde você já consegue ter um operacional bacana. Então vamos lá de novo. O mercado está trabalhando aqui, ó, numa tendência de alta, tá? Dentro de um gráfico de variação de 4 pontos, né? 8 ticks. O que eu coloquei aqui? Eu inseri no meu gráfico uma média móvel de 9 períodos ponderada. Por quê? Porque isso aqui são operações de scalp, eu quero ver um movimento rápido. Então o mercado está subindo, a média me ajuda a entender esse movimento do mercado, para onde que ele está indo, é realmente mais visual. E o que eu percebo aqui? O mercado andou e teve uma exaustão. Nesse momento de exaustão, o que eu penso? O mercado andou 1, andou 2, andou 3. No terceiro box, eu vou esperar ele voltar até a base dos 4 pontos, tá? Do último candle, do terceiro candle. E aqui eu faço uma compra. Uma compra, por que é uma compra? Porque o mercado está numa tendência de alta, eu não quero estar contra a tendência, tá? Eu quero dar continuidade no movimento. Então o que eu faço aqui? Faço uma compra na base desse terceiro candle, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Movimentos rápidos, pessoal. Subiu, ó, fez um box, 2 box, 3 box, 4 box. Né? Na formação desse terceiro, ele abriu nessa base. O que eu espero? Ele voltar até a variação de 4 pontos. E aqui eu coloco a minha compra. Eu coloco a minha compra, mas você já tem que pensar como você vai estruturar a sua operação. Então, se é um gráfico de 4 pontos, o seu stop vai estar ele perdendo o candle anterior, onde ele confirma que realmente esse movimento acabou, e o seu gain inicial vai estar no topo dessa lateralização, tá? Sendo que você pode fazer uma parcial nesse topo, ou você pode segurar a operação para tentar dar a sequência no movimento do mercado. Então, nesse caso aqui, a gente fez nossa entrada de compra aqui no fundo, né? O mercado subiu, abriu o próximo candle aqui, já daria o nosso gain. Nosso stop estaria aqui embaixo. Daqui, o mercado ainda oscilou, voltou mais uma vez e continuou a sua tendência. Se eu pego uma tendência momentânea, o mercado ele vai, e aqui as minhas médias já apontam um movimento de queda, né? O que eu penso aqui? Se o movimento breve é de queda, vamos fazer um scalp na venda. Qual é a regra? Surge o primeiro box, segundo, o terceiro box. Terceiro box trabalhando abaixo da média me dá um indicativo de venda, tá? Então aqui, ó, o box foi aqui embaixo, o segundo abriu aqui, foi lá embaixo um pouquinho, subiu. O próximo box, o terceiro box, que é o nosso gatilho de entrada, abriu aqui, tá? Esse box ele foi lá em cima, na verdade ele foi aqui embaixo, recuperou e fechou aqui. Aí ele fechando aqui, a minha entrada já estaria no próximo candle, tá? O terceiro candle confirma a lateralização e o quarto candle é a entrada. Se esse candle fechou aqui embaixo, eu vou esperar o mercado ir lá embaixo. Foi aqui em cima, aqui seria a minha entrada. Onde estaria o meu stop? 4 pontos para cima. Tá? Onde está o meu primeiro alvo? Na base da lateralização. Então esse candle subiu, fechou positivo e já abriu o próximo. Foi lá 4 pontos. Não passou calor nesse caso. E se quisesse ter alongado um pouquinho, podia ter pego o dobro da pontuação. Mas não é o caso aqui. É a ideia de scalp. Pega 4 pontos e sai. Já tá bom, galera. Pensa aí, fazer 4 pontos todo dia. Faz com um contrato, depois faz com 2, com 3, 4, com 5. Você não precisa pegar 20, 30 pontos. Pega o mínimo de pontos, aprende a pegar 4, 5 pontos, depois você aumenta só a quantidade de contratos com o tempo, né? Ó, vamos aqui de novo, ó. O mercado abriu aqui, né? O candle foi aqui, ó, foi, fechou aqui embaixo. O próximo candle abriu aqui, foi lá em cima. O próximo candle fechou aqui. No terceiro candle, meu gatilho de entrada, se ele der continuidade a esse movimento, eu vou fazer uma venda, né? Ó, o mercado foi lá embaixo, voltou. Quando ele volta, aqui é o meu gatilho de entrada. Aqui eu vou fazer uma venda. Esse candle abriu,
foi lá no meu alvo, andou mais um pouco, voltou de novo e reverteu. Mas aqui nessa andada, se você fez a sua compra aqui nesse fechamento, né? Você fez sua venda aqui, o gráfico ainda andou a favor de você e deu o seu gain. Sempre trabalhando a favor da tendência, tá? Se a gente puder. E esse é um tipo de operacional, pessoal, que você precisa ter calma. Ele vai acontecer pelo menos umas 4, 5 vezes no dia. Nem todas vão dar gain, mas a taxa de acerto dela é muito alta, tá? É muito alta. Vamos ver aqui, ó. Vamos andar aqui, ó. Uma coisa que eu digo para vocês, eu particularmente não gosto de fazer uma operação assim. O gráfico subiu e a média está pegando praticamente no meio dos últimos 3 candles, tá? Olha a diferença aqui, ó, quando a gente entra, que a média está basicamente na base do candle. Então, quando ela está assim, uma regrinha, quando ela está lateral, eu não costumo entrar. Acho que a chance do mercado ir contra essa operação é muito grande. Então eu prefiro pegar a exaustão da tendência, tá? Vamos dar continuidade aqui. Nesse caso aqui daria gain, mas não é o tipo de operação que eu faria. Nossa, tem que ver, ó, tem que acompanhar. No outro dia, o mercado abriu, 9 horas, 9h30, aqui não faria nada, né? A partir das 9h30, quando ele der algum sinal de entrada, eu faço novamente, ó, o mercado está caindo. Aqui, ó, primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, meu gatilho de entrada, faço uma venda aqui na máxima, né? Fiz essa venda aqui, o próximo candle abriu aqui, meu stop estava de 4 pontos, não chegou lá, ó. Se eu olhar aqui, o stop foi 3,35, tá? 4 pontos seria nessa base aqui. Deu um pouco de calor, mas foi no gain e continuou o movimento de queda. Então você sairia aqui ou faria uma parcial e seguraria para pegar o resto do movimento. É essa a minha dica de hoje, pessoal. Testem aí essa estratégia, olhe como é que é o gráfico atemporal, tá? Pensa que o atemporal ele trabalha com a variação dos agressores, então ele não tem a interferência do tempo, tá bom? Para mais dicas como essa, como eu disse, siga o nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo diário. Muito obrigado e até a próxima.